Meia-noite, horário oficial do Óleo de Macaco. Você sabia que a Disney, antes de ser uma empresa maldita que mata tudo que toca, transformando todas as ideias em um patê de merda indistinguível, ela era uma empresa maldita que genuinamente criava coisas boas? Mulan, Aladdin, A Bela e a Fera, Pinóquio, Rei Leão, esses filmes eram a representação da criatividade, da alegria. Eram tantos minúsculos detalhes colocados nessas animações que assistir elas hoje em dia ainda me deixa extasiado. Você via essa abertura? E sabia que ia presenciar uma história que ressoaria na sua memória por anos. E é irônico que esses mesmos clássicos agora representam a estagnação e mediocridade com a mesma intensidade. Mulan, Aladdin, A Bela e a Fera, Pinóquio, Rei Leão. Você assiste esses remakes e imediatamente esquece o que acabou de assistir em 3 segundos. Não existe alma, é como olhar os olhos de uma criatura morta. Pequenas fagulhas de criatividade ainda são vistas, porém essas fagulhas são soterradas de desgraça e maldição. Mas antes desse rato representar tudo que existe de ruim no universo, ele era um personagem que eu adorava. Fantasia, Os Três Mosqueteiros, Fantasma Solitário, o Alfaiatezinho Valente, Mickey era um personagem que representava a magia que a Disney tinha. Ele tinha um cuidado nas animações. Toda essa merda começou com um rato, mas isso não é verdade. 8 de setembro de 1927, o primeiro hit de Walt Disney estreava em um curto animado e não era com um rato, era um coelho, Oswald. Walt Disney produziu 26 dos primeiros curtas desse personagem. Oswald era expressivo e carismático, o storytelling era mais do que piadas soltas e pelo fim dos anos 20 ele era extremamente popular. Olhando para ele agora é possível perceber pequenas características que iriam gerar o futuro, mas quem detinha os direitos autorais em cima desse personagem era a Universal, que cortou as relações com os irmãos Disney em 1928. Oswald foi esquecido para sempre e Walt Disney teve que criar Mickey Mouse. Depois disso tudo aconteceu e 3 horas depois ele morreu com o cu explodido de ódio da Universal. Pula para 2006, em um ritual macabro, os estúdios Disney fizeram uma troca com a Universal, a alma do comentarista Al Michaels, pelos direitos de um desenho animado dos anos 20. E assim, Oswald estava de volta, então a Disney começou a produção de um jogo para celebrar a volta dele. Com a direção de Warren Spector, o mesmo cara responsável por System Shock e Deus Ex, milhares e milhares de dólares, e uma demo em tempo real na E3 apresentando o jogo. Tudo parecia promissor. E em novembro de 2010, um dos melhores jogos do gênero de plataforma foi lançado, Donkey Kong Country Returns, e essa porra desse jogo foi lançado nesse mês também. Se você conhece esse canal, sabe que um dos meus gêneros favoritos é a plataforma. 2D, 3D, não importa. De novo, eles me trazem a alegria mais genuína que videogames podem te proporcionar, controlar pixels na tela. Então, quando eu descobri que existia um jogo do Mickey, um personagem que eu sou fã para Nintendo Wii, com uma premissa interessante que todos falavam quão único e bom ele é, eu imediatamente fui atrás e quando eu vi a gameplay eu comprei por R$79, ele chegou, eu coloquei para jogar e depois de zerar eu fiquei impressionado com a quantidade de aspectos medíocres que esse jogo tem. E é incrível como ele quer ser tudo, uma plataforma 3D, um immersive sim, quer ter uma história profunda e dramática, quer ter mecânicas que moldam o cenário, side quests, sistema de moralidade, quer ser 2D, mas no fim ele não é nada, é só desperdício de dinheiro e tempo. Mickey é puxado pro mundo dos personagens esquecidos da Disney que ele mesmo destruiu e descobre que tem um irmão mais velho, Oswald. Chegamos a um círculo completo aqui da história e precisa escapar com a ajuda dele. Infelizmente esse plot nunca fica mais interessante do que a ideia inicial. A história não possui urgência, não há riscos, o ritmo nunca aumenta e imediatamente você começa a esquecer do antagonista que só volta a aparecer no final. A história é tão desinteressante quanto a sua vida sexual. Mas quem se importa com história quando se tem uma excelente gameplay, certo? A gente está falando de um gênero que preza pela fluidez, pela suavidade, criatividade e precisão. A história é apenas um pretexto que pode ou não ajudar na construção do mundo que você está interagindo. E como é jogar essa pérola? É horrível. O pulo é impreciso, o cenário não é divertido de navegar, a câmera é maldita, os controles passam uma sensação de escorregadio e gosmento. Para você entender do que eu tô falando é só você olhar para isso aqui. Em certos momentos o personagem simplesmente escorrega pelo chão do nada. Até na apresentação da E3 é possível ver essa atrocidade acontecendo. E quando essa merda acontece, toda a precisão vai pra casa do caralho. Você precisa saber que eu tenho a coordenação motora do Christopher Reeve depois do acidente com o cavalo.
falo? Então essa inflexibilidade e imprecisão no gameplay destrói minha experiência. Não é possível confiar nos controles desse jogo. Às vezes vai funcionar e às vezes não. Isso torna o básico de um jogo de plataforma em algo insatisfatório e desengonçado. Olha o que acontece em Super Mario Galaxy quando você está em uma superfície íngreme. Ainda é possível ter um mínimo de controle sobre o personagem. E o jogo é bem claro sobre o que é íngreme e o que não é. Nesse jogo aqui, pau no seu cu. Descobre você aí onde você pode ou não pular com precisão. Volta pra Mario Galaxy. Quando você encosta uma beirada, o Mario imediatamente se agarra no Epic Mickey. Às vezes funciona e quase sempre não funciona. Donkey Kong, Country Returns. Pula na beirada de algum lugar e o jogo faz um pequeno ajuste com essa animação sutil. Tudo isso aqui serve para manter a fluidez e o momento, dando uma segunda chance para o jogador e corrigindo mínimos erros em detrimento de uma experiência mais agradável. Talvez você ache que eu estou sendo injusto comparando o primeiro jogo de um estúdio com os melhores do gênero, então vamos colocar em uma perspectiva justa. Bob Esponja The Movie de PS2, um jogo baseado em um filme que é baseado em um desenho de televisão, tem controles mais precisos que o AAA da Disney. A exploração é desincentivada pela falta de impulso e fluidez nos movimentos e pela falta de coletáveis significantes. A única coisa que talvez você ache é esses caras presos em um pote. Quando você liberta, às vezes eles resolvem um problema pra você, e é isso. Inconsistência e frustração é o que define Epic Mickey. Às vezes você é apresentado essas animações lindas, mas elas não possuem atuação de voz e se tornam desconfortáveis porque os personagens ainda mexem a boca, mas só saem alguns grunhidos. Às vezes os cenários são lindos e detalhados. Mickey Junk especialmente é cheia de detalhes com merchandising, fitas antigas de Super Nintendo, Nintendinho, lancheiras, TVs que passam Steamboat Willie e esses coelhos bonitinhos que eu gosto bastante. Eles são um bando de filhos da puta, mas gostam de assistir TV. Em outras fases tem brinquedos da Disneyland, ou esse telefone gigante que você precisa pular em cima dos números para digitar e religar a linha telefônica. Já outras vezes as fases são feias e desinteressantes, com uma saturação de cor horrível, uma péssima composição de cenário. O grande diferencial que o jogo propõe é a capacidade de moldar cenários, construindo e desconstruindo lugares e objetos, escolhendo apagar inimigos ou torná-los em aliados, usando tinta ou leptospirose. Tudo isso é interessante em teoria. Na prática, essas mecânicas quase nunca apresentam ideias interessantes. Ela se resume a apagar ou pintar algumas paredes ou chão para achar itens com uma mira imprecisa pra caralho. O jogo também tem esse sistema de moralidade que se assemelha a um Immersive Sim. Dependendo das suas ações, você pode ter desfechos diferentes para algumas situações e cenários. Por exemplo, em Lost Town, eu precisava abrir esse cofre, mas ele tá pendurado em cima desse cara. Você pode fazer uma side quest de pintar a casa dele, descobrir a senha, subir e abrir o cofre. Ou você pode pular essa porra toda simplesmente derrubando o cofre na cabeça dele. Eu escolhi a segunda opção porque essas escolhas pouco ou nada mudam ou agregam o seu progresso e gameplay, e você só vai ver o resultado das suas escolhas no final, em pequenos diálogos ou em upgrade da sua barra de tinta ou leptospirose. E isso não muda como você resolve os problemas, já que dificilmente você vai sentir a urgência de usar essas coisas no combate. Elas são extremamente fáceis de encher. Os personagens nesse lugar não são interessantes de se conhecer, algo que é bizarro, já que esse jogo usa um universo extremamente cativante para compor a história. Os diálogos não são bem escritos e você é forçado a ter diálogos excessivos com NPCs que sempre enchem a porra do saco com as sidequests mais desinteressantes e malditas que eu já tive o desprazer de fazer em um jogo. Mas quantas sidequests, você me pergunta? Uma caralhada! O jogo também te trata como um idiota com QI negativo. Você é consecutivamente interrompido por diálogos desse porra que sempre explica exatamente o que se deve fazer. O Nintendo Wii tem alto-falante no controle, ou seja, alguns sons saem por aqui, assim como no DualShock 4. Isso significa que toda vez que você é interrompido, esse puto geme no controle. Você chega em uma fase nova e finalmente vai explorar? Vai entrar ou sair de algum lugar? Tá no meio de um momento de plataforma no final do jogo? É essa porra gemendo na tua orelha até o final do jogo. Puta que pariu, meu irmão. De novo, compara com Donkey Kong e Mario Galaxy. Os tutoriais nunca tiram controle do jogador. Você simplesmente vai sem parar. Isso quer dizer que todo jogo é horrível? Não, e é aí que entra a frustração dele. A música composta pelo Jim Dooley é linda e muda dependendo da rota moral que você escolher. Ela acentua a atmosfera e dá pequenas texturas e camadas a esse lugar. Existe uma quantidade absurda de detalhes nos cenários. Na Main Street, o cinema tá passando Steamboat Oswald, uma pequena mudança sutil demonstrando que aqui é o lugar dele e como ele sonha em ser como Mickey. Algumas paisagens são painéis pintados na parede para dar impressão de vivacidade, assim como a própria Disney faz. Lost Town é uma versão do jogo de Toontown. As animações são lindas, bonitas e fluidas. Eles tomaram muito cuidado na hora de traduzir toda a movimentação da linguagem 2D para o 3D. Quando o Mickey cai no chão, tem um
peso corporal na animação satisfatório. Ele faz poing. Todas as fases são conectadas através desses projetores antigos. Quando você entra neles, a perspectiva muda para o 2D e essas transições sempre remetem a uma animação clássica que conversam tematicamente com o que está acontecendo no jogo. Às vezes, durante a história, você precisa escalar uma montanha. As fases de transição remetem ao curta Os Alpinistas. A transição da fase Bog Easy remete aos fantasmas solitários. A transição de Tomorrow City é a animação Plutopia. É bem esperto como eles conseguiram unir essas ideias de uma maneira coerente. Também é interessante como esse jogo usou a estética da era de ouro das animações em videogames 7 anos antes de Cuphead popularizar. Essas transições são lindas. Se todo jogo fosse desse jeito, ele seria muito melhor. Mas a frustração vem exatamente daquilo que funciona e é divertido, e deixa de funcionar e ser divertido pelo game design medíocre. Você constantemente precisa revisitar áreas para concluir side quests ou através da própria história principal. Você vai e volta. Isso significa que para ir de uma área para outra, você precisa passar por essas mesmas transições, esperar uma tela de load, ir de um lado para o outro, sair da transição, tela de load, e pronto, você tá no lugar que você queria. Isso se repete de novo. Eu quero ir pra Allstown falar com o NPC, então é só pular aqui, passar por essa porra e pronto. Agora eu tenho que voltar pra Main Street rapidinho. Ih, mas esqueci de entregar o item pra porra da vaca, melhor voltar. Pronto, agora dá pra seguir em frente, vambora. Mas antes de começar essa fase, acho melhor a gente passar na loja, hein. Agora dá pra seguir em frente. E se o Horácio tiver mais uma missão, é melhor voltar. Tu gosta de bater, né, Neymar? Tu... Caralho, de lugar errado. Isso seria facilmente resolvido com uma viagem rápida para esses lugares ou a eliminação das porras do backtracking e os side quests. A boss fight contra o Capitão Gancho é interessante porque ela te dá a opção de lutar com ele diretamente, subir no navio usando a pintura e lectospirose para manipular plataformas enquanto ele joga a própria lectospirose em você, apagando o chão nos seus pés, te forçando a seguir em frente, tomando decisões e agindo rápido sem nenhuma interrupção. Você liberta a sininho. A finalização da luta faz sentido com o que está acontecendo naquele lugar e com a história por trás da animação. Essa é a melhor fase desse jogo e nunca mais outra fase assim se repete, o que gera ainda mais frustração, que você sabe que toda fase poderia ser boa como essa. É bem óbvio que existem ideias interessantes e é bem curioso descobrir que a mesma Disney que demitiu o Edgar Wright por querer fazer um filme criativo, deu carta branca para Junction Point criar a história que eles quisessem em cima desse conceito. Mas um bom jogo é mais do que bons conceitos. Os desenvolvedores claramente tinham muito carinho pelo que eles estavam fazendo, mas o problema é que eles não faziam ideia de que porra eles estavam fazendo. A única coisa que esse jogo é genuinamente excepcional é no conceito, é na ideia dele. Se ele não é bom em praticamente nada que se propõe a fazer, o que ele é bom então? Porta-copos. A única pergunta que resta para vocês fazerem é: Boleto, por que você está falando sobre um jogo que você claramente não gostou? É bem simples. Contraste. Você só sabe o que é bom quando entende o que é ruim e vice-versa. Todos os vídeos desse canal são minha visão sobre o que eu gosto, sobre o que eu não gosto. Se eu apenas falar sobre o que eu gosto, talvez você não compreenda a imagem toda das minhas ideias. E se eu apenas falar sobre o que eu não gosto, esse canal se torna uma casca vazia com uma visão cínica sobre videogames. Sem contraste, tudo fica opaco. Diferenciar aquilo que é bom daquilo que é ruim. Tudo isso serve para manter uma conversa coerente entre a audiência e o criador de conteúdo. Com o tempo, vocês vão entendendo o que eu gosto, o que eu não gosto e as razões por trás disso. Isso faz com que as recomendações que eu faço sejam mais compreensíveis. Por exemplo, eu não gosto de RPG de mesa, eu não sou o maior fã de leitura excessiva em jogos. Então, quando eu digo que Disco Elysium, ser RPG onde a mecânica principal se resume a diálogos, é foda pra caralho, talvez te faça pensar que mesmo se um idiota que não gosta dessas porras gostou desse aqui, vale a pena investir algum tempo nesse jogo. E quando a mesma pessoa que gosta de filmes da Disney, Mickey, de jogos de plataforma não gosta dessa merda porque realmente é ruim, uma boa história, fluidez, combate, atmosfera, profundidade, criatividade, responsividade nos controles, mecânicas interessantes, essas são coisas que eu mais prezo em jogos, não importa o gênero. Você não tem que concordar com o que eu tô falando, mas esse contraste serve para entender de onde vem as merdas que eu falo. Então quando eu disser que isso aqui é bom, isso aqui é ruim, vocês sabem exatamente de onde minhas ideias vêm e o que eu priorizo em jogos. Consistência. Eu quis falar sobre esse jogo porque a história em volta da concepção dele é interessante, o que torna ele uma decepção também é. E é interessante olhar de uma perspectiva fora do seu tempo de lançamento. Ele é um exemplo de como o esforço e carinho não simbolizam um bom produto final, e isso se aplica a esse canal. Eu crio cada vídeo com muito esmero, e isso não significa que o resultado final vai ser bom. Eu genuinamente detesto alguns vídeos do início do canal, eles não possuem time, a narração é horrível, o
texto é medíocre e redundante, ou seja, o carinho que eu pus neles não significa que o produto final foi bom. No futuro próximo esse jogo vai receber um remake que talvez resolva os problemas que impedem esse jogo de ser algo especial. Então a verdade é que eu só tô falando sobre esse jogo porque eu queria fazer os R$ 79 que eu gastei nessa merda valerem a pena. Te vejo no próximo vídeo.